Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma manhã nós estamos aqui para ouvir da palavra de Deus, para estudar sobre aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Excepcionalmente, neste domingo, Dia das Mães, nós estamos colocando a escola bíblica dominical, a classe dos adultos, de forma gravada. Então, nós gravamos ontem a aula do pastor Mateus e hoje eu estou gravando, né? E ontem, hoje não, ontem, eu estou gravando essa abertura da escola bíblica dominical dos adultos, porque entendemos que vamos dar um dia especial às nossas mães e produzir, gravar tudo isso no mesmo dia, isso nos traria aí uma dificuldade maior de estar com as nossas mães. Então, em razão disso, nós fizemos tudo ontem, no sábado, para que hoje nós pudéssemos participar da escola bíblica dominical sem ter toda aquela correria de produzir no mesmo dia ao vivo, que dá sempre um pouco de mais trabalho. Então, hoje, né, domingo, nós estamos com as nossas mães e a abertura está sendo, toda a escola bíblica dominical está sendo gravada. Então, nós vamos orar e começar com a aula direto do pastor Mateus sobre o Evangelho de João. Logo em seguida da aula, nós vamos agradecer pela vida dos aniversariantes e assistir a aula da professora Fernanda do Infantil. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje em mais essa escola bíblica dominical. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nesta manhã. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a vida de cada professor que se colocou à disposição de Ti, Senhor, para ensinar, Senhor, para trazer conhecimento, Senhor, à Tua igreja. Somos gratos, Senhor, pela vida deles. Pedimos que o Senhor, meu Pai, venha falar em nossos corações, que através da vida dos professores, através do estudo, da dedicação da vida deles, o Senhor possa trazer amadurecimento a cada um de nós na fé em Ti. Assim oramos, Senhor, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e uma excelente aula agora com o pastor Mateus, com o Evangelho de João. Bom dia, igreja. Quero cumprimentar vocês na paz do Senhor. Eu quero abrir assim a nossa escola dominical, primeiramente dando os parabéns para todas as mães. Hoje é o teu dia, né? A gente comemora esse dia e o que fica no coração nosso é o agradecimento por Deus colocar a vida da mãe, né, nesse mundo, a figura, a experiência da mãe que ama, que cuida, que guarda os seus filhos e que ensina os seus filhos. Parabéns para você, viu, mamãe? Você que é membro da nossa igreja, você deve ter recebido aí no sábado, ou você vai receber hoje, uma pequena lembrança que o nosso Ministério de Eventos fez para que você seja lembrado também pela nossa igreja. Que Deus abençoe você. Nós estamos estudando o Novo Testamento, a gente fez Mateus, Marcos e Lucas. Hoje a gente dá início ao Evangelho de João e eu quero convidar você, junto comigo, a estudar esse livro diferente dos outros evangelhos, um livro com um significado importante para a história do cristianismo e, por que não dizer, um dos principais livros responsáveis pela salvação de muitas pessoas. Eu quero orar com você e que você esteja atento a essa meia hora que nós vamos ficar juntos, que você consiga extrair o máximo de conhecimento, que você se pergunte e que principalmente você se edifique com o estudo do livro de João, tá bom? Ora comigo agora, baixa os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos mantido fiéis à Tua palavra, com todas as limitações que a gente pode ter, com todos os problemas do dia a dia. Tua igreja tem se mantido fiel. E eu, Pai, nesse momento quero colocar diante do Senhor esse estudo que nós vamos fazer do livro de João, que ele seja
edificante, que ele seja para o nosso crescimento, que a gente entenda mais, que a gente relembre a ação do Senhor nas nossas vidas através desse estudo de João. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Antes da gente entrar propriamente no estudo do livro, eu queria só que você ouvisse um pouquinho daqueles vídeos que a gente tem colocado. Ele vai durar acho que de 7 a 8 minutos e que você vai ter um panorama geral do que é João. E depois que você ouvir isso, a gente começa a detalhar os conteúdos e os objetivos do Evangelho de João para aquele momento atual que foi vivenciado e também para os nossos dias atuais. Então eu quero convidar você agora a que você se mantenha atenção aí e assista um pouco esse vídeo, que ele tem uma linguagem muito esclarecedora, com imagens, a didática é muito boa, tá bom? O Evangelho segundo João é um dos primeiros relatos da vida de Jesus. E aprendemos no final do livro que vem de um dos seguidores mais próximos de Jesus, conhecido como o discípulo que Jesus amou. Ele aparece muitas vezes na história em si, e há algum debate sobre se é João o filho de Zebedeu, um dos 12, ou outro João diferente que morava em Jerusalém e era conhecido na igreja como João o presbítero. Seja qual for o João, o livro incorpora o depoimento de testemunhas oculares e foi brilhantemente criado com um propósito claro, que é apresentado perto do fim. João diz que a história foi escrita para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João acredita que o Jesus sobre o qual você lê nesse livro está vivo e é real, e que ele pode mudar a sua vida para sempre. O design do livro é muito legal. A primeira metade começa com um poema e um conto, que é seguido por um grande bloco de histórias sobre Jesus realizando sinais milagrosos que causam um aumento gradual de controvérsia. E tudo isso culmina no seu maior sinal, a ressurreição de Lázaro, que cria a maior controvérsia, quando os líderes de Israel decidem matar Jesus. E isso inicia a segunda parte do livro. Esses capítulos se concentram na última noite e nas últimas palavras de Jesus a seus discípulos, que são seguidas por sua prisão, julgamento, morte e ressurreição. O livro conclui com um epílogo. Neste vídeo, vamos nos concentrar na primeira metade. Então o livro começa com uma introdução de 2 partes. Primeiro, um poema que começa: no princípio, a palavra já existia. Uma referência óbvia a Gênesis 1, quando Deus criou tudo com a sua palavra. Agora, as palavras de uma pessoa são diferentes dessa pessoa, mas também são a personificação da mente e da vontade dela. Assim, João diz que a palavra de Deus estava com Deus, o que é distinto. E ainda assim, a palavra era Deus, e isso é divino. E quando refletimos sobre essa afirmação, ouvimos depois no poema que essa palavra divina se tornou humana em Jesus. Então João parte das histórias do Êxodo, afirmando que Jesus era o tabernáculo de Deus no nosso meio. A gloriosa presença divina que pairava sobre a Arca da Aliança tornou-se humana em Jesus. O que leva à sua última afirmação, de que o único Deus verdadeiro de Israel era Deus Pai e o Filho, que se tornou humano para nos revelar o Pai. Agora, ao considerarmos essas afirmações, começamos a ouvir uma história sobre como João Batista conheceu Jesus pela primeira vez e levou outras pessoas a o conhecerem e a se tornarem seus discípulos. E uma por uma, conforme as pessoas se encontravam com Jesus, elas diziam em voz alta quem pensavam que ele é. E nesse capítulo, Jesus recebe 7 títulos. Esses títulos apontam para o interesse que João tem no número 7, mas juntos também têm um significado. Que esse Jesus de Nazaré, que é totalmente humano, é o rei messiânico. Ele é o mestre de Israel. Ele é o Filho de Deus que morrerá pelos pecados do mundo. Essa é uma afirmação muito grande para ser feita sobre uma pessoa, e João irá defendê-la através das histórias nos capítulos 2 a 12. Todas elas têm o mesmo padrão básico. Jesus faz um sinal ou uma afirmação sobre si mesmo, e isso resulta em mal-entendidos ou controvérsias. E assim, no final de cada história, as pessoas são forçadas a decidir quem elas pensam que Jesus é. A primeira sessão mostra Jesus encontrando 4 instituições judaicas clássicas. E em cada encontro, Jesus mostra que ele é a personificação dessa instituição. Então, Jesus está numa festa de casamento e o vinho acaba. E Jesus transforma esses enormes jarros de água, algo como 455 litros no total, no melhor vinho de sempre. E o garçom diz ao noivo: "Você deixou o melhor vinho para o final."
o que de fato é verdade. Mas João considera esse milagre o primeiro sinal de Jesus. Em outras palavras, é um símbolo que revela algo sobre Jesus. Assim como Isaías disse que o reino messiânico seria como uma grande festa, com ótimo vinho, este primeiro sinal milagroso revela a generosidade do reino de Jesus. Em seguida, Jesus vai ao Templo de Jerusalém, o lugar onde o céu e a terra deveriam se unir e Deus se encontraria com seu povo. Jesus afirma sua autoridade sobre o templo, acabando com os vendedores e interrompendo as ofertas de sacrifício. E quando os líderes do templo o ameaçam, ele diz: destruam esse templo, e eu o erguerei novamente em 3 dias. Jesus afirma que sua morte sacrificial será o lugar onde o céu e a terra realmente se encontrarão. O seu corpo que será morto é a personificação do templo. Jesus, então, conversa a noite inteira com um rabino chamado Nicodemos, que pensa que Jesus é como ele, outro rabino e mestre de Israel. Mas Jesus diz que Israel precisa de muito mais do que apenas outro mestre com novas informações. Israel precisa de um novo coração e de uma nova vida. Ou, em suas palavras, ninguém pode experimentar o reino de Deus sem nascer de novo. Jesus acredita que os seres humanos estão presos a uma teia de egoísmo e pecado que levam à morte, mas também sabe que Deus ama este mundo e é por isso que ele está aqui, para oferecer às pessoas um novo nascimento, uma nova chance de vida. A partir daqui, Jesus viaja para o norte e ele acaba em um poço sagrado conversando com uma samaritana, isto é, uma mulher não judia. E eles começam a falar sobre a água que Jesus transforma em uma metáfora para si mesmo. Ele diz que ele está aqui para trazer água que pode se tornar em uma fonte de vida eterna. Agora, em João, esse termo se refere a uma nova qualidade de vida, que é infundida com o amor eterno de Deus. E é uma vida que pode começar agora e perdurar no futuro. Depois disso, João criou outra coleção de histórias que ocorreram durante 4 dias de banquetes sagrados judaicos. E, novamente, Jesus usa as imagens relacionadas ao banquete para fazer afirmações sobre si mesmo. Primeiro, Jesus cura um paralítico no sábado, o que gera uma controvérsia com os líderes judeus sobre trabalhar no dia de descanso. E Jesus diz que é o seu pai quem está trabalhando no sábado, por isso ele também está. E eles entendem o seu significado, pois ele estava chamando Deus de seu pai, igualando-se a Deus, e assim eles decidem que querem matá-lo. A próxima história acontece durante a Páscoa, a festa que recontou a história do Êxodo com essa refeição simbólica do cordeiro, do pão e do vinho. E Jesus, milagrosamente, fornece comida para uma multidão de milhares de pessoas, o que resulta em pessoas pedindo mais pão. Então Jesus prossegue afirmando que ele é o verdadeiro pão, e quem procurar satisfação nele, descobrirá a vida eterna. Isso ofende muitas pessoas que deixam de segui-lo. Depois disso, vem um bloco de histórias que acontecem em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, que recontam histórias das peregrinações de Israel no deserto, quando Deus os guiou com uma coluna de nuvem e depois fogo e lhes deu água no deserto. E Jesus se levanta no pátio do templo e grita: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." E mais tarde ele diz: "Eu sou a luz do mundo." Ele está afirmando ser a presença iluminadora de Deus e o presente de salvação de Deus para o seu povo. Algumas pessoas acreditam e o seguem, mas outras se ofendem, e outras ainda tentam matá-lo por essas afirmações exaltadas. A história final da festa é durante o Hanukkah, a festa da dedicação. É sobre como Judas Macabeu limpou o templo dos ídolos e o tornou sagrado mais uma vez. E Jesus entra na área do templo e diz que ele é aquele quem Deus tornou santo, e que ele é o verdadeiro templo onde a presença de Deus habita. E ele também diz: "Eu e o Pai somos um." Isso deixa os líderes de Jerusalém furiosos. Eles criam um plano para matar Jesus e então ele se retira da cidade. Enfim, todos esses conflitos culminam em um último sinal milagroso. Jesus descobre que seu querido amigo Lázaro está doente, mas a sua família mora perto de Jerusalém, que agora é uma armadilha mortal para Jesus. Jesus poderia ficar longe e salvar a sua própria vida, mas ele ama Lázaro. Então, quando ele ouve que Lázaro morreu, ele segue viagem para levantá-lo dos mortos. E ele o chama para a vida fora do túmulo, sabendo que isso lhe custará a sua própria vida. E a notícia desse sinal incrível se espalha rapidamente, é claro. Assim como Jesus sabia que aconteceria, os líderes de Jerusalém descobrem o que aconteceu e começam a conspirar para matá-lo. Então ele vai para Jerusalém como o rei de Israel que foi rejeitado pelos seus líderes. A primeira metade de João chega ao fim com a história sobre como Jesus sacrificou sua vida com um ato de amor pelo seu amigo. E isso, claro, também é um sinal que resultará na crucificação que será explorada com mais detalhes no próximo vídeo. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do Evangelho de João.
Muito bem, você já assistiu o vídeo e agora eu quero convidar você a entrar junto comigo aqui nos detalhes do Evangelho de João. O Roberto está aqui, ele vai me auxiliar, ele vai estar passando os slides aí para mim, você vai acompanhando junto comigo, isso também é interativo, é importante para você conseguir gravar e relembrar algumas coisas do Evangelho de João. Tá? Eu gostaria, Roberto, pode pôr o slide da introdução já? Tá bom? Eu queria ler com vocês aqui, para a gente deixar bem claro, o Evangelho de João, um versículo-chave, que está lá no capítulo 20, versículo 31, que diz assim: Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida eterna. Tá? Eu gostaria que você grifasse muito esse versículo, que ele é chave para nós. O que a gente tem hoje de diferente para falar, sendo que você já tem aí pelo menos há 6 domingos ouvindo e falando e perguntando e conversando sobre os evangelhos, a história da salvação, que tem o seu clímax, que tem o seu auge na presença de Jesus Cristo, o Messias, no nosso meio há 2020 anos atrás aproximadamente. E por que 4 evangelhos? Por que tem tantas repetições? É muito claro, o foco, e daí eu falo nós como igreja, a nossa base é Jesus Cristo. Um critério de avaliação de tudo o que fazemos deve ser Jesus Cristo. A nossa salvação é por causa de Jesus Cristo. O discipulado que nós buscamos viver aqui como igreja é a base de Jesus Cristo. A sua vida no dia a dia, ela precisa ser a exemplo de Jesus Cristo. E os 4 evangelhos, eles não estão aqui à toa, eles não estão aqui repetidamente. Cada um deles, você já deve ter participado de algumas aulas, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem um significado importante para a época e para hoje. Cada um falando sobre o mesmo Jesus, sobre o mesmo Cristo, aquele que salvou você e que me salvou, mas cada um da sua forma, cada um direcionado para um público de pessoas específicos, e que hoje nós precisamos fazer essa releitura para nós. João, ele tem uma particularidade em relação a todos os outros evangelhos, que é que ele não se utiliza das mesmas fontes de estudo do que os outros evangelhos. E eu diria assim que João, talvez é até um pouco ousado dizer da minha parte, ele é um instrumento de Deus utilizado para que o cristianismo chegasse ao tamanho que ele é. Nós somos aí aproximadamente aí 1/3, talvez um pouco menos, né? Pelo menos de boca e teoricamente, nós somos aproximadamente 1/3 da população mundial. Quando você engloba todos aqueles que seguem a religião cristã, eu não estou definindo aqui apenas presbiteriano ou evangélico ou crente, como muitos dizem, mas eu estou englobando todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E João, ele é um dos maiores responsáveis, o Evangelho de João é um dos maiores responsáveis pela admissão, pela aceitação de Jesus Cristo como o Messias. Os outros não fizeram isso? Fizeram, mas o João ele tem uma particularidade e a gente vai ver isso no decorrer dos estudos, tá bom? O que acontece ali que você deve estar lendo na introdução? Que ele tem 2 ênfases especiais, a devocional e a teológica. Por quê? Devocionalmente, eu diria para vocês que o Evangelho de João ele é o mais pastoral. Né? O que você quer dizer com pastoral? Ele tem uma linguagem, ele tem uma forma de se colocar para nós que ele se torna uma mensagem muito íntima, né? Que fala muito a nossa espiritualidade, as nossas intimidades com Deus. Como não falar do bom pastor, né? O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Como não
entender esse versículo como um cuidado de Deus. Tem uma frase que se diz muito, e me parece que isso até surgiu de um filme, e que isso é muito usado hoje, que é Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E quando você lê o Evangelho de João, isso fica muito claro, né? O amor de Deus, o cuidado, o entendimento da universalidade do amor de Cristo em João, ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Então, dentro desse sentido, devocionalmente, ele é o livro que mais pode dizer aos nossos corações. Tanto é que para novos convertidos, ou pessoas que querem começar uma vida de religião cristã, se você já fez discipulado, ou se você vai fazer, ou se você já cuida de alguém, esse é o livro essencial. Ele não é que é uma regra, mas ele deveria ser o primeiro livro qualquer pessoa lê do cristianismo. Eu quero entender de Jesus Cristo. O primeiro livro que você deveria ler, o Evangelho de João, porque aqui a linguagem é simples, a linguagem é clara, ela é devocional e ela fala muito. Como não dizer o maior versículo falado no mundo da Bíblia? Está em João. Qual que é? João 3,16, as criancinhas aprendem na escola bíblica dominical. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo base para a evangelização, é o versículo base para o entendimento da pessoa de Jesus Cristo. Devocionalmente. E teologicamente também. E, Mateus, o que é teologicamente? Teo de Deus, lógica de estudo, estudo de Deus. Por quê? Porque o João ele vai se diferenciar dos outros evangelhos na sua intenção de para onde Deus vai nos levar. Todos levam para a salvação, mas Mateus, Marcos, Lucas e João falam de um reino dos céus, um reino de Deus que vem e que se instaura. E o Evangelho de João, diferente, ele fala de vida eterna. Mateus, mas não é a mesma coisa? Né? Você pode fazer essa interpretação que tanto vida eterna em João quanto o reino de Deus ou o reino dos céus em Mateus, Marcos, Lucas e João tratam sim de uma vida com Deus, né? Mas se você não tivesse o Evangelho de João, né, propriamente dito aqui nas Escrituras, a gente não usaria o termo vida eterna. Para você entender a particularidade, a importância do Evangelho de João para os nossos dias. Vida eterna. Que, ao meu ver, é o maior anseio do ser humano, né? Minha vida não termina aqui, a minha vida continua, né? A minha vida continua. Diferente, então, do Evangelho de Lucas, que fala que o reino de Deus, o reino dos céus, ele está na aproximação que você tem, na vivência que você tem com o outro, com o necessitado, com o fraco, né? Os dois malfeitores que são crucificados na cruz e na última hora Jesus salva um, né? É a cura do leproso lá em Lucas, é o bom samaritano, né? Da vivência que a igreja, que o cristão precisa ter para com os outros, né? Esse conteúdo e essa ideia de que a relação com Deus, ela se dá a partir do momento que você se relaciona com o outro, ela é muito clara no Evangelho de Lucas, né? A vivência de um Deus da linhagem de Davi, um Jesus Cristo que veio lá de Davi, tentando trazer esse Jesus Cristo para o meio judaico, né? Porque Jesus Cristo até então veio para os judeus, né? Entenda, todos os apóstolos tinham essa concepção de que Jesus Cristo veio para os judeus. O apóstolo Paulo é que tira essa visão e coloca a visão de Jesus Cristo para os gentios também. Então, em Mateus, ele tem essa linhagem para tentar trazer Jesus Cristo para dentro do meio judeu e que Jesus Cristo é o Messias que se falou lá em Isaías e que os judeus devem realmente esperar esse Messias na pessoa de Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno, é o Messias,
é aquele que veio libertar o povo cativo da mão do inimigo. Mateus ele traz essa visão muito clara, né? E tanto Mateus quanto Lucas bebem das fontes de Marcos, ou seja, a referência de Jesus Cristo em Marcos ela é distribuída em Mateus e Lucas com alguns adicionais. João não. João é um evangelho à parte. A parte em termos de conteúdo? Não. A parte de uma visão escatológica de final de vida e começo de uma vida com Deus. Né? É a ideia do Mateus, do cristão, que o corpo desfalece, falece, acaba, limita, vai para debaixo da terra, mas que isso aqui vai ter um porvir com Deus. Né? E é aqui que eu digo para vocês que a ênfase de João ela é muito clara e ela é muito abençoadora em que o evangelho, a pessoa, a figura de Jesus Cristo não fique restrita aos judeus, como em Mateus, não fique restrita aos necessitados ou àqueles mais frágeis, não fique restrito a um reino de Deus que vem agora e que no meio da nossa igreja precisa se instalar, e ele está vindo. Mas ele vem também numa visão futura, uma visão futura. Nesse sentido, devocionalmente e teologicamente, o Evangelho de João ele se torna muito importante. E daí, como você diz aí, nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo e inspirou tantos a segui-lo e servi-lo. Eu digo para vocês que eu não pretendo aqui com a minha pequena inteligência dizer que isso aqui é um limitador de Deus. Eu digo que isso aqui é uma estratégia de Deus de deixar esse livro aqui na Bíblia para que o evangelho se propagasse a todos e ele não ficasse restrito apenas a um povo específico, tá bom? Nós entramos aqui na visão panorâmica, você deve estar visualizando aí, algumas informações básicas. Então eu dei um pano de fundo aqui da diferenciação do Evangelho de João para os outros, né? Ficou bem claro, se não ficou, depois você me pergunta aí. Pergunta para o pastor Roberto, para o pastor Eduardo, o pessoal aí que conhece aí, os doutores em Bíblia, que a gente pode tentar conversar um pouquinho mais. Informações básicas assim, a maioria você já sabe, mas eu gostaria de passar rapidamente, porque isso é importante. Está dentro do grupo dos evangelhos, 4 evangelhos. Um ponto importante, não sei se você sabe, né? Mas existem muitos outros evangelhos que contam a história de Jesus que não estão no cânon bíblico, não estão aqui dentro, né? Um dia vale a gente fazer uma história da igreja, a gente conversar um pouco sobre como que formou esse livro, né? Não sei se você já se perguntou isso, né? Esse livro não foi assim, pum, caiu um livro com tudo escrito dentro, né? Ele foi montado, ele foi redigido, em concílios foi definido o que seria o cânon bíblico, tá bom? Mas vamos lá. Evangelhos, autor, João, aqui eu vou colocar aqui tanto a minha Bíblia de estudo quanto a revista tua aí defende a ideia do João apóstolo, tá? Esse João que esteve junto com Jesus, o discípulo amado, esse homem que viveu ocularmente, né? Esteve presente junto com Jesus nos seus atos, né? Ele é que descreve esse livro e, olha só que interessante, né? E dentro desse discípulo, esse apóstolo, é que você consegue encontrar dentro daqueles 12, daqueles 11 depois, visões desse mundo. Então, quer dizer assim, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, tanto Mateus, Marcos e Lucas, quanto João estiveram ocularmente com Jesus. E mesmo assim, cada um deles trouxe uma visão diferente, não da mensagem, mas da forma de expressão e do que esse Deus ele deve representar nas nossas vidas. Próprio discípulo. A data de redação dele, 70, 85, 90 anos depois de Jesus Cristo. Um ponto importante que nós vamos ver, tá? Você lembra que a igreja perseguida ela teve a destruição do templo de Jerusalém 70 anos depois de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus, passou-se 70 anos, destruição do templo de Jerusalém. Não é destruição do templo de igreja, porque a igreja, o cristianismo, ele ainda estava em formação, né? O templo de Jerusalém, o povo levado, né, à destruição do templo.
Tá bom? Aí no slide está 85 a 90, mas você pode considerar isso depois da destruição do templo, depois de 70 anos que Jesus esteve entre nós. Local Éfeso. Aonde que está Éfeso? Olha que interessante, né? Até um lugar que eu gostaria de conhecer, né? Éfeso, se você quiser procurar no mapa, é onde está a Turquia hoje. Tá? Tem muito ponto turístico lá. Você sabe que a Turquia ela não é cristã, né? Ela não vivencia o cristianismo. Para ela, o cristianismo é uma religião muito distante. Jesus Cristo pode ter sido mais um profeta. Mas lá é onde está algumas igrejas do Apocalipse, da qual é escrito as cartas, né? O apóstolo Paulo passou por muitos lugares da Turquia, né? Foi um berço ali da expansão do evangelho, do cristianismo, e Éfeso está lá dentro da Turquia. É nesse local onde João escreve a sua forma como viu Jesus Cristo no nosso meio. O alvo dessa escrita, né, para quem que foi escrito o Evangelho de João? Né? Cristãos da Ásia Menor. Né? E tinha um objetivo, e daí a gente já vai ver esse objetivo. Versículo-chave nós já lemos, mas eu quero repeti-los. Estes, né, aí está falando de sinais aqui, do versículo 30 em diante, fala que Jesus Cristo fez muitos outros sinais que não estão contidos aqui na Bíblia. Aí no versículo 31 ele diz assim: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, se o apóstolo, o João, né, eu ia falar apóstolo Paulo, que está muito na frente da minha cabeça, mas se o João, o apóstolo Jesus, João, escreve para cristãos da Ásia Menor, e que o versículo-chave de João é 20:31, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Expressão-chave, G, Cristo Jesus. Cristo Jesus é Deus. A defesa do Evangelho de João, olha só, a defesa do Evangelho de João, que ele escreve para os cristãos da Ásia Menor, é que Jesus, o Nazareno, é o Messias, é o Cristo. Então você há de convir comigo que se um apóstolo precisa fazer uma redação magnífica como essa que ele fez para cristãos da Ásia Menor, você vai vai concluir comigo que existia uma incredulidade, uma descrença, uma falta de esperança de que Jesus, o Nazareno, era o Cristo, era Deus. E por que tinha essa descrença? Pense, se você for ler algumas cartas do apóstolo Paulo, dependendo da época da vida do Paulo, é muito incisivo, é muito claro você ver que o Paulo faz uma carta, faz uma redação falando sobre a brevidade da vinda de Jesus, da volta de Jesus. E quando você pega outros textos, outras cartas, quando Paulo já está no final da sua vida, exemplo, quando ele escreve para Timóteo, a segunda carta, a palavra já não é mais da brevidade do retorno de Jesus Cristo no nosso tempo terreno, mas sim de manter a esperança nesse Deus, nesse Jesus Cristo que vem. E de lá para cá, ficaram-se 2020 anos que nós continuamos a experiência da espera da vinda do Rei dos Reis. Aquele que vem buscar a sua igreja, aquele que vem implantar o reino de Deus de uma maneira completa, aquele que vem dar a vida eterna a todos aqueles que aqui estiverem vivos, e que aqueles que já morreram de corpo também estarão junto com ele nas alturas celestiais. Por isso, expressão-chave, Cristo, Deus. Existe uma necessidade em João, para aqueles que ele escreveu, em dizer Jesus, o Nazareno, é o Cristo, é o Messias. E vocês precisam acreditar nisso. E você tem que ter essa leitura de João, de que todo o Evangelho de João, ele está defendendo a legitimidade da messianidade de Jesus Cristo.
Mateus, então eu não preciso ler, porque eu já creio que Jesus é o Cristo, então me parece muito tranquilo. Não, é importante para nós hoje, porque existem as consequências dessa aceitação de Jesus como o Cristo. Roberto, pode colocar o esboço 1.2, visão panorâmica? E aqui é uma divisão clara, eu não vou entrar aqui diretamente nesses pormenores, que aqui já está a estrutura do texto inteiro, mas rapidamente, só para que você tenha a experiência da estrutura do texto. Tá? Ele divide ali em 2 tópicos, 2 colunas, para que creais, para que tenhais vida. Né? Então, o capítulo 1 é a amostra da encarnação de Jesus Cristo. Olha só que interessante, né? Quando eu falo das diferenças. Como que Mateus apresenta o nascimento de Jesus Cristo? Mateus apresenta o nascimento de Jesus Cristo mostrando uma linhagem que sai lá de Davi. Né? Então, ele queria dizer para os judeus, olha, o Messias saiu da linhagem de Davi, como era previsto lá no Antigo Testamento. Como que João apresenta a experiência da vinda de Jesus Cristo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só que interessante. Ele remete, né, ao Gênesis também, né, porque de uma forma diferente, se você pegar o Mateus, ele remete a uma linhagem genealógica, é assim que fala? Acho que é. E o João, ele remete ao Gênesis, né? No princípio era Deus. Né? E da mesma forma, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por que essa ideia do Verbo? Né? Porque o João ele escreve para aqueles cristãos da Ásia Menor que recebiam muita influência do mundo greco-romano, né? Roma como um poder bélico, aqueles que mandavam, que cobravam os impostos, né? Seriam como se fosse aí Estados Unidos, né? Que tenta aí manipular e cuidar do mundo, que tem navios, porta-aviões e bombas atômicas por todo o mundo tentando cuidar. É mais ou menos isso, só que era mais na espada, né? Então você tem Roma como um poder bélico, mas você tem a Grécia, a filosofia grega instaurada naquele povo. Né? E a ideia aqui é de remeter para essa comunidade e dizer o verbo, a palavra da qual vocês, através da filosofia ou da ciência, falam tanto, ela no princípio, a própria ciência vem de Deus. Olha só que interessante, ele faz esse link para trazer as pessoas para dentro. Né? De uma forma mais simples, talvez, quando a gente ajuda o necessitado, a gente está falando da linguagem dele, a gente está dando para ele aquilo que ele precisa, a comida, a roupa, o auxílio emocional, espiritual, a gente vai lá e dá para o frágil, mas a gente entra no mundo dele. Tanto o João quanto o apóstolo Paulo, eles fazem muito bem isso. Se você for ver lá em Atos, tem uma passagem que Paulo vai lá ver os ídolos, né? É muito lindo isso, eu não lembro agora qual que é o texto. E Paulo, ele olha lá e tinha vários ídolos que eles cultuavam, né? Um monte de ídolos, e tinha o medo do povo grego era não ter algum deus que eles não venerassem ainda, então eles faziam um altar e eles escreviam na lápide lá da pedra, eles escreviam ao Deus desconhecido, para que se houvesse algum Deus que eles ainda não adorassem, esse Deus tivesse pena do povo e lembrasse, olha, mesmo que a gente não saiba quem é o Senhor, a gente tem um Deus desconhecido e que o Senhor leva isso para o Senhor. E o Paulo pega essa referência ao Deus desconhecido e quando ele está lá, que ele começa a falar do Evangelho, ele fala assim, eu vim falar para vocês desse Deus aqui que vocês fizeram um altar que chama o Deus desconhecido. Então, eles têm essa capacidade de trazer, né, para a população daquele tempo a realidade deles. E por isso ele começa com isso. E daí depois do capítulo 2 até o capítulo 4 é a apresentação de quem é esse Jesus Cristo.
né? Quem que é esse Jesus Cristo? É o Cordeiro de Deus, é aquele que veio trazer os discípulos, é aquele que chama os discípulos para si, é a construção da história, é Jesus Cristo indo para o templo, é Jesus Cristo fazendo a purificação do templo, é a visita de Jesus Cristo, a conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, que vem aquele nascer de novo, né? Aqui que vem a experiência da conversão, né? Que é o ato de que eu não creio em Jesus e agora eu creio, que está muito claro. Nós nos embasamos quando vamos evangelizar nisso, né? Um princípio que nós já aprendemos nas aulas de discipulados da IBD é que a pessoa, para que ela faça um discipulado, ela precisa ter esse momento da conversão. Eu agora creio, né? E apresenta-se quem é esse Jesus Cristo e o que ele vem fazer. Dos capítulos 5 ao capítulo 12, aí começam a surgir as oposições de Jesus Cristo, né? As pessoas começam a entender, olha, esse homem que está aí, esse cara que está se intitulando o Messias, ele vai trazer problema para nós. E o que se vende a ideia para que Jesus seja crucificado? De que ele está blasfemando, dizendo que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Rei dos Reis. E isso se constrói do capítulo 5 ao capítulo 12. Dos capítulos 13 aos 17 é a preparação para a crucificação, né? Que é os momentos das orações finais de Jesus Cristo, é o momento dele com os apóstolos, é ele falando que a hora dele está chegando, e já Jesus Cristo trazendo a ideia de que eles vão ter a vida eterna, vão ter a vida com Deus, porque ele veio para fazer isso. E dos capítulos 18 até o 21, aí a gente tem o momento da crucificação, da rejeição de Jesus Cristo e, consequentemente, a sua ressurreição. Eu quero terminar esse primeiro estudo nosso, nós vamos continuar semana que vem. Pode passar ali 1.3, Roberto, por favor. Que nós temos muito claro a diferença já entre os 3 primeiros evangelhos e João, e que fica muito claro para nós a defesa que João faz para os cristãos da época, que Jesus Cristo ele é o Messias, porque existe esse contraponto. E eu queria dizer que a perspectiva aqui uma perspectiva diferente dos outros evangelhos, é de que João trata o Messias numa perspectiva, como está escrito aí, de pós-ressurreição. Aí que eu digo para você que o Evangelho ele tem essa particularidade, que é pós-ressurreição. O que acontece agora? Né? O que é essa vida eterna que João fala? Né? O que é esse momento do morrer do corpo, mas do vivificar a alma junto com Deus? O João ele leva o cristianismo para um outro patamar. E se você parar um pouquinho para olhar, você vai perceber que João ele faz, como eu já disse, toda a diferença na história da salvação de Deus, de que Jesus Cristo ele vem para um momento pós-morte. Pós-morte. Eu queria finalizar isso com você e que isso ficasse muito gravado. E daí nós vamos nos embasar semana que vem em alguns pontos específicos em que Jesus Cristo enfatiza isso. E também nós vamos enfatizar os discursos de Jesus Cristo. Você lembra que tem o Sermão do Monte em Mateus e Lucas? E você lembra que em João não tem o Sermão do Monte? Será que não tem mesmo? A gente vai ver isso na semana que vem. Quero terminar com você aqui fazendo uma oração e que Deus nos ajude cada dia a compreender um pouquinho mais do que é a presença dele no nosso meio. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa escola bíblica dominical, obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a vida eterna, assim como o Evangelho de João escreveu. Nossa esperança está em Ti, a nossa esperança está nisso, e nós pedimos, Deus, que o Senhor reavive em nós sempre
a fé que nos permite crer cada dia mais que nós temos uma vida com o Senhor depois da nossa morte. Em nome de Jesus é que eu oro. Quero desafiar você a que você leia o Evangelho de João essa semana, tá bom? Semana que vem eu vou escolher 4 passagens bíblicas para a gente entrar a fundo no que João trouxe dos pormenores de conceitos de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um bom domingo para vocês. Amém, graças a Deus. Agradecemos a vida do pastor Mateus pela aula, para essa primeira parte da aula do Evangelho de João. Faço um convite para você no próximo domingo, na próxima semana, você participar da segunda aula, né, a respeito do Evangelho de João. Então, sem mais demoras, nós vamos então agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes dessa semana. Então nós tivemos aqui essa semana a Ana Luísa fazendo aniversário, mais um aninho de vida, a Maria Flor também, no dia 6, o Vanderlei, parabéns Vanderlei, o Lucas, também parabéns Lucas, por mais esse ano de vida, e com bodas, né, mais um ano de casado aí, já pela estrada da vida aí, o Osvaldo e a Eunice. Parabéns para vocês também por mais um ano caminhando na presença do Senhor. Nós vamos orar pela vida dos aniversariantes agora. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela vida desses nossos irmãos, Senhor, que completam mais um ano de vida na Tua presença, Senhor, caminhando, Senhor, através do Teu reino. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem os abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um deles. Pedimos a Ti que o Senhor venha derramar das Tuas bênçãos ainda mais, Senhor, de forma abundante sobre a vida deles. Que o Senhor venha trazer cuidado, Senhor, que o Senhor venha trazer alegria e que a cada dia, Senhor, eles estejam fortalecidos nos Teus caminhos. Agradecemos também, Senhor, por mais esse ano de casamento, Senhor, dessa união do Barão e da Eunice. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem derramado do Teu perfume e tem fortalecido esse lado. E tem também, Senhor, abençoado a vida dos Seus filhos através do convívio desses dois irmãos. Abençoa, Senhor, prolonga, Senhor, que a cada dia, Senhor, o amor entre os dois possa ser cada vez mais forte e mais alegre na Tua presença. Assim oramos a Ti gratos, Senhor, pela vida de cada um desses nossos irmãos. Amém? Meus amigos, meus irmãos, então agora nós vamos chamar a aula do infantil. A professora Fernanda hoje vai falar sobre o jardim do Getsemane. Então que o Senhor possa abençoar nossas crianças. Então, pais, tragam as suas crianças agora para a sala para participar agora da aula do Ministério Base, a aula do infantil, tá bom? Então, vamos assistir a aula com a professora Fernanda nesse momento. Bom dia, crianças! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar do Jardim do Getsemane. Vamos imaginar que esse jardim seja tão lindo que foi onde Jesus orava. E vocês sabem o que significa a palavra Getsemane? Getsemane era um jardim situado aonde? No Monte das Oliveiras. E ele ficava onde? Em Jerusalém. E hoje é conhecido como Israel. Olá, crianças! Olha, como vocês podem ver, Jesus Cristo foi traído e preso lá no Monte das Oliveiras, que é o Monte Getsemane, né? Depois de comerem juntos, Jesus disse a seus discípulos: esta noite vocês vão me abandonar. Eu não, disse Pedro, com firmeza, eu jamais o abandonarei. Jesus suspirou,
antes do galo cantar pela manhã, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu morrerei com você antes de fazer uma coisa dessas, bradou Pedro. Será que Pedro fez isso, crianças? Quando chegaram ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos estavam cansados e adormeceram. Jesus orou sozinho ao Pai. Quando Jesus pede uma coisa para a gente fazer e a gente sente isso no nosso coração, a gente precisa obedecer o nosso Pai. Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. E ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. Então ele disse: mostre-me se há outra maneira. E ele orou. Caso contrário, farei o que me pede. Ele obedeceu ao Pai. Enquanto Jesus estava ali orando, os discípulos estavam o quê? Dormindo. De repente, uma luz brilhou, ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Os homens perguntaram: quem é Jesus? Sou eu, disse Jesus. Quando ele disse isso, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus se entregou, eles o prenderam e levaram até os seus líderes. Continuando a história, a maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro os seguiu de longe. Ele esperou num pátio para ver o que ia acontecer. Você não estava com Jesus? Alguém perguntou, assustado, e Pedro disse que não. Ele estava negando a Jesus? Logo após, 2 outras pessoas perguntaram a mesma coisa. Vocês estão errados, Pedro disse. Eu nem mesmo conheço este homem. Pedro negou Jesus 3 vezes quando ouviu o galo cantar e ele chorou amargamente. Vamos finalizar a nossa leitura de hoje com algumas perguntas que os papais irão ajudar vocês a responderem. Cristo foi traído no jardim do Getsêmani. Por que Judas procurava Jesus no jardim do Getsêmani? Isso é uma pergunta. O que Pedro fez ao tentar proteger Jesus? Mas o que Jesus disse sobre isso? E como Jesus mostra que aceita a vontade de Deus para ele? Porque Deus obedeceu ao Pai. Quando os apóstolos abandonaram Jesus, quem continuou ali com ele? E o que aconteceu? Crianças, hoje foi um ensinamento onde precisamos aprender a entender corajosamente o que Deus quer para nossas vidas. Então, precisamos ter a certeza e saber conduzir cada situação, não é verdade? Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso? Pai, estamos aqui diante do Senhor para honra e glória do Teu santo nome, que possamos ser pessoas do bem, pessoas que realmente possam sempre estar andando com o Senhor, ó Pai. Graças te damos porque hoje é o domingo do Dia das Mães, onde estaremos com as nossas mamães e toda a nossa família juntos. Pedimos pela saúde e pela cura da nossa nação. Em nome de Jesus nós agradecemos imensamente. Muito obrigada. Agora uma liçãozinha de casa, crianças. Qual discípulo traiu Jesus, ajudando aqueles líderes religiosos e prenderam Jesus? A opção 1, a opção 2, a opção 3. Judas, Pedro ou João? Mais uma perguntinha, crianças, para fazer em casa com o papai e com a mamãe. Depois que Jesus foi preso, Pedro disse a todos que ele estava com Jesus? Isso é verdade ou é falso?
Damos graças a Ti, Senhor, pela vida da professora Fernanda. É muito bom, meu Pai, que esse esforço, essa criatividade, né? Os professores estão se superando a cada dia, buscando levar a Tua palavra e edificar o coração das nossas crianças. Então somos gratos a Ti, Senhor, pela vida da professora Fernanda também. E agradecemos também pela vida do pastor Eduardo, que está ministrando aula para os jovens junto com a Rosângela, e pela vida do seminarista Abacuque, que está junto com a Diná, trazendo também a aula para os adolescentes. Vamos encerrar a nossa aula dominical aqui com uma gratidão ao Senhor, lembrando que hoje, 19 horas, tem um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e lá vai ter uma homenagem singela para as nossas mães, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Pai. Deus querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela manhã de hoje, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor nos edificou, Senhor, na caminhada, e agradecemos a Ti e oramos por todas as mães que comemoramos hoje o Dia das Mães. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida de cada uma delas, porque através, Senhor, da Tua ação, por meio da vida delas, o Senhor tem nos abençoado, através do amor que a mãe abraça cada um dos seus filhos, é com amor que a mãe ensina, é com amor que a mãe exorta, e é com amor, meu Pai, que a cada momento nos sentimos felizes e seguros através da vida delas. Pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor abençoe a cada mãe da nossa igreja, que o Senhor abençoe a cada mãe, Senhor, brasileira, que o Senhor venha avançar, meu Pai, abraçar a cada mãe em todo o mundo. Protege-a, Senhor, do coronavírus. Senhor, traz saúde, traz alegria, e em cada dia, Senhor, elas possam se alegrar com os seus filhos. Abençoa também a cada família da nossa comunidade. Assim oramos a Ti, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Teu amor, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um dos meus irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados, Deus abençoe, um bom domingo junto com a tua mãe, e nós esperamos você no culto desta noite às 7 horas. Deus abençoe.